Portanto, para encontrar a distância x, aplicamos a condição de equilíbrio de rotação. Vamos considerar o eixo de rotação a extremidade da escada em contato com o solo. Assim, NS e NH tem braço nulo e, portanto, torque nulo. Aqui é importante voltar aqui, ó. Voltar lá no problema original, lá em cima, vamos lá. Aqui. Então tá aí o desenho de todas as forças atuando na barra. Como eu falei para vocês lá em cima, o torque tem que ser calculado em relação ao eixo de rotação. Eixo de rotação às vezes não vai existir, a gente tem que imaginar, a gente tem que supor um eixo de rotação. Nesse caso, nós podemos colocar o eixo de rotação em qualquer lugar, ou na parte inferior da barra. Se a gente colocar na parte inferior, onde ela entra em contato com o solo, a força NS e NH vai ficar exatamente em cima do eixo de rotação. O braço dela será zero, então as duas forças NS e NH não realizará torque, então ela sai da conta, nem entra na conta. Eu só calcularei o torque das 4 forças que estão acima. Ah, mas se eu quiser calcular a torque em relação a um eixo lá em cima, na extremidade superior da barra, beleza. Da mesma maneira, nesse caso, o NV e o NP seriam forças que estariam atuando exatamente em cima do eixo de rotação. Então o torque de NV e NP seria nulo. Então eu teria somente que calcular o torque das 4 forças que estão mais abaixo. Mas aí outra pessoa vai falar, não, eu quero calcular o torque em relação ao centro da barra. Ok, se você colocar no centro, onde está a força-peso estará atuando em cima do eixo de rotação. Então o torque da força-peso será zero, então ela sai da conta. Mas aí nós teríamos 5 forças causando torque. O peso do garoto, as 4 normais só que sobram. Então olha só, pessoal, a ideia. Se eu colocar meu eixo de rotação em cima do peso, eu terei muito mais trabalho para calcular todos os torques. Então o ideal é eu eliminar no mínimo 2 forças. Colocar o eixo de rotação ou embaixo, no inferior da viga, ou lá em cima, na parte superior. Vamos fazer com a parte inferior, tá? Com isso, o torque de NS e NH zero, só temos o torque das outras 4 forças. Então vamos voltar lá. Tá aí. O somatório dos torques é igual a zero. Então nós teremos lá a NV, a NP e os dois pesos realizando torque, ok? Eu vou voltar de novo. Vamos achar esses braços aqui, depois eu volto lá direto. Aqui. Vamos lá. O comprimento da barra nesse problema, da escada, é 6. Então, o nosso eixo de rotação está aqui embaixo, o torque de NS e NH é zero. O torque de NV, observe que ela faz um certo ângulo aqui com a linha que liga a escada até o eixo de rotação, e esse ângulo é maior que 90 graus. Para achar o torque dela, eu tenho que prolongar a linha de ação dela, só que agora eu não vou prolongar para frente, vou prolongar para baixo. Quando eu prolongo ela para baixo, ela encontra o eixo de rotação exatamente quando chega na horizontal aqui. Aí o braço dessa força vai ser exatamente o eixo horizontal, o cateto oposto aqui que está embaixo. Como a inclinação é 60 graus, então basta eu projetar esse comprimento na horizontal. L, comprimento total, cosseno 60. Agora eu quero calcular da NP. Eu projeto a NP estendendo a linha de ação dela. Neste caso eu vou estender para frente. E quando ela chega exatamente aqui na horizontal, exatamente aqui num ponto onde a distância dela até o eixo de rotação seja 90 graus, a distância dela, o braço dessa força vai ser o comprimento projetado na vertical. Está sem o ângulo seno. Então, torque de NP é L seno de θ. Agora o peso da escada. O peso da escada está exatamente no meio, L sobre 2. Então, quando eu quero calcular o torque dele, eu projeto a linha de ação dele para baixo, assim como eu fiz no exemplo anterior para vocês, até chegar aqui na horizontal. Aí o torque dela vai ser a projeção de L sobre 2 na horizontal. Está com um ângulo cosseno.
Então a projeção vai nos dar um braço que é L sobre 2 cosseno de 60. E o peso do garoto está a uma distância x que eu não sei. Então o braço dela vai ser a projeção de x na horizontal. Projeção de x na horizontal está com um ângulo cosseno, então o braço vai ser x cosseno de 60. Então vamos lá, voltando. As duas normais vão exercer um torque no sentido horário e os dois pesos vão exercer um torque no sentido anti-horário. Então, basta eu somar esses torques e fazer com que seja igual a zero. Então tá lá, NV vezes o comprimento cosseno de 60 mais NP vezes o comprimento seno de 60 menos o peso da escada vezes a metade do comprimento cosseno de 60 menos o peso do garoto vezes o braço, que é x, cosseno de 60 igual a zero. Ok? Então, substituindo os valores lá de NV, NP, peso e peso do garoto, substituindo os valores de cosseno e seno de 60, nós teremos na segunda linha aqui somente uma variável, que é o x, que nós precisamos encontrar. Então, isolando aqui, a gente encontra que o x dá 4,52 metros. Observe que o comprimento total da escada é 6, então ele consegue subir até uma distância x de 4,52 metros, que é mais ou menos 75% do comprimento total da escada. Ele passa pela metade da escada. E se ele dá um passo a mais nessa situação, a escada vai descer, porque a força de atrito já está no valor máximo e ela não consegue mais suportar que ele suba mais um degrau. Então, a condição aí é tal que ele pode subir os degraus tranquilamente, mas quando chega exatamente a 4,52, ele está no limite. A escada está na iminência de deslizar. Se ele dá mais um passo, subir mais um degrau para cima, então a escada vai deslizar. Ok, pessoal? Obrigado. Esses dois exemplos aí servirão de referência para vocês continuarem resolvendo a lista da atividade 2. Ok? Até mais.